Shalom, eu sou o Rabino Marcos Barreto e quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e se quiser faça um comentário, compartilhe, coloque ali perguntas, sugestões e nós vamos estar, dentro do possível, te respondendo. Hoje eu quero falar sobre a construção do terceiro templo e qual a relação que ele tem, que essa construção tem com o fim dos tempos. Pois bem, a Bíblia Sagrada, ela adverte em diversas passagens, ela coloca algumas palavras que nós devemos olhar com mais carinho, com mais cuidado. A respeito do final dos tempos, o mestre falou para os seus discípulos, o Cristo, o próprio Yeshua, Filho de Deus, falou para os seus discípulos sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o final dos tempos. Isso está em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21 e outros textos. Também Daniel fala sobre esse tempo, Amós, Ezequiel, fala sobre o tempo dos finais. E aí nós temos que observar o seguinte. Eu vou pegar um texto que está em Lucas, capítulo 12, no verso de número 37. Está escrito assim: bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar, ou seja, em estado de vigilância, achar em estado de guarda, de prontidão, pessoas que estão aguardando, pessoas que conservaram a sua fé. Também nós sabemos pela Escritura Sagrada que no tempo ou nos tempos finais, onde o terceiro templo será erguido, o primeiro templo foi o templo que Davi não pôde construir, seu filho construiu, chamado Salomão. Salomão construiu o primeiro templo. Depois, os anos se passaram, esse templo foi destruído, depois de décadas. Foi construído, então, o segundo templo, chamado Templo de Herodes. E aí, no ano 70 desta era, a era depois do Cristo, que é chamada de Era Comum, nesse período, no ano 70, foi destruído. General Vespasiano cercou, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. A Roma sofreu um acidente e general chamado Vespasiano ele foi chamado para Roma, ele foi para Roma e o seu filho assumiu o exército romano, as legiões romanas. E no ano 70, Jerusalém ficou sitiada durante 2 anos e Tito invadiu Jerusalém e destruiu no ano 70, cumprindo-se uma profecia do Cristo, do próprio Yeshua, que diz que não ficaria pedra sobre pedra. Isso foi dito no ano 36 e foi realizado no ano 70. Agora, essa profecia que bem-aventurados são os homens, os servos, que forem achados vigilantes, porque no Mateus 24, em outros textos, é dito o seguinte: haverá o tempo que as pessoas vão esmorecer, vão abandonar a fé, no final dos tempos, no fim dos tempos, as pessoas vão abandonar o princípio de Deus. Quando tiver aproximando a construção do terceiro templo, quando o templo estiver o projeto, já estiver tudo para ser erguido, o terceiro templo, e quando esse terceiro templo estiver para ser construído novamente, isto é, no final dos tempos, no fim dos tempos, as pessoas vão abandonar a fé, vão acontecer mudanças climáticas, catástrofes entre as populações, entre as nações, haverá coisas horrorosas, coisas temerosas, coisas que vão causar medo, causar dano ao ser humano. Haverá pragas, as pragas que foram ditas lá no livro de Êxodo com Moisés,
também elas vão se repetir. Então, serão pragas que serão repetidas. Essas pragas, elas vão acontecer, queira a religião ou não, queira eu entender ou não aceitar, elas vão acontecer, porque a Escritura vai se cumprir, não é? O céu e a terra passarão, mas as palavras do Criador nunca deixará de passar. Veja bem, nos Estados Unidos, num lugar chamado Cheyenne, esse lugar deu um furacão tão forte, tão violento, que foi filmado, isso foi flagrado, foi filmado. As vacas que estavam no pasto, o furacão pegou as vacas, elas saíram voando, vacas voando, carros, automóveis, isso foi gravado. Também houve inundações, assim, coisas horrorosas. No próprio Estados Unidos, do ano de 2018 para cá, aconteceu uma inundação que deixou 10 mil pessoas desabrigadas, 1 milhão de pessoas sem recursos, sem condições, sem luz, sem alimentação, e gastaram mais de bilhões e bilhões em dólares para poder reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. Houve, de 2018 para cá, houve vários terremotos no planeta Terra. 1,8 milhões de pessoas sofreu com um ciclone que aconteceu em Moçambique. Então, está acontecendo coisas na região de Moçambique, pestes, na região do Irã, pestes, na região dos Estados Unidos, pestes, gafanhotos, besouros. Então, isso está acontecendo de uma maneira assustadora. Isto é fim dos tempos. Está aproximando a construção do terceiro templo. Então, do ano de 2018 para cá, está acontecendo muitas coisas estranhas no planeta Terra. Mas não se admire, conforme a Bíblia diz, isto não é o fim, isso é o princípio das dores. Agora eu quero ler um texto que está em Lucas, no mesmo livro de Lucas, capítulo 21, fala assim, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Não sei se você tem notícia, você sabe, mas existe um planeta que está aproximando da Terra, que é um planeta desconhecido, que ninguém sabia, não estava no sistema solar, que é o Nibiru. E esse planeta, ele está aproximando de uma maneira assustadora. Muitas pessoas estão assustadas, mas veja o que diz a Bíblia, escrita há quase 2.000 anos atrás, 1940 anos, 1950 anos atrás. Veja o que está escrito: haverá sinais no sol, haverá sinais na lua e nas estrelas, sinais. Sobre a terra, angústia entre as nações. Vai haver dores, vai haver dificuldades. Está escrito na Bíblia. Causando perplexidade por causa do barulho, do som, do bramido do mar e das ondas. Haverão inundações, situações de adversidade causadas na terra, no ar e nos mares. Haverá homens que desmaiarão de tanto terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então você percebe que o fim dos tempos está chegando. Você percebe que o terceiro templo está para ser construído, mas que as pessoas estão precisando acordar. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar, para falar para você, para te mostrar texto bíblico, para mostrar que está acontecendo isso. As pessoas estão desanimando da fé, estão abraçando qualquer coisa. Hoje, conforme a Escritura diz, e o Salvador falou, que muitos dirão, ou muitos virão em meu nome, muitos dirão, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, e as pessoas estão seguindo. As pessoas estão acreditando, sem conferir a Escritura Sagrada. Por favor, fique com a Bíblia, fique com a Palavra de Deus, que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe e que você seja fortalecido em Deus, que a Palavra seja o guia, o direcionador da sua vida. Deus te abençoe, fique em paz, shalom. Não esquece não, inscreva no canal e deixe o seu like.
Shalom, fique em paz. Tchau, tchau.